Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, graças a Deus. Que bom nos revermos aqui, não é? Que bom estarmos nesta casa, casa de oração, casa dedicada à palavra de Deus, ao estudo da palavra, à oração. E nós queremos também saudar os nossos internautas, aqueles que estão conosco neste momento. Que Deus esteja abençoando de maneira maravilhosa, que esse dia, nesse momento, seja especial para você. Hoje é o dia do Senhor, o dia do Senhor. Hoje é o dia que as pessoas esqueceram. A Bíblia diz, lembra-te. E as pessoas esqueceram. Muita gente hoje está se divertindo, muita gente hoje está numa boa, entre aspas, não é? Porque o melhor lugar é na presença do Senhor. O melhor lugar é aos pés do Senhor. Então, nós aqui estamos, meus queridos, hoje nós vamos estudar, dar continuidade ao estudo da nossa confissão de fé. E o nosso assunto de hoje se prende ao 11º capítulo da nossa confissão de fé, que é sobre a vocação eficaz. Em outras palavras, é a graça irresistível, não é? Esse é o mesmo tema, dá no mesmo, não é? Vocação eficaz, vocação eficaz. Aí a gente gostaria logo de ler a palavra do Senhor. Eu chamaria os irmãos para lermos aqui um texto, tem muitos textos aqui. A gente lê, vamos ler Atos capítulo 13, verso 48. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 48. Glória a Deus. Capítulo 13 de Atos, verso 48. O retorno está ligado? Está ligado o retorno, tá? 13, 48 de Atos. A gente fala, irmãos, aí a gente não se preocupa. Mas quando a gente fala no microfone, a gente se preocupa de querer ouvir a nossa voz, né? Interessante isso, né? A gente fala normalmente, não nos preocupamos com isso, mas quando a gente fala no microfone, a gente quer ouvir a nossa voz. É uma coisa interessante. Bom, acharam aí, irmãos? Atos 13, 48 diz aqui, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vamos repetir o último versículo, a última parte do versículo. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foi que creu, irmãos? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa creu? Não. O mundo todo creu lá? Todos que estavam ali não é? Só quem foi que creu? Os gentios. Quem mais? Todos que haviam sido destinados, não é? Os gentios também. Porque o Senhor chamou não só os gentios, mas também os judeus, não é? Ele veio salvar não somente aquele povo. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo, não é isso? Não apenas Israel, mas Ele amou o mundo, não é isso? Então, pessoal, essa é a nosso texto para a gente iniciar, porque, graças a Deus, existe uma quantidade imensa de textos, de assuntos, tanto de forma explícita como de forma implícita. Às vezes você não vê esse assunto de uma forma tão clara, de uma forma tão explícita como essa, mas você vê ele de forma implícita, Então, irmãos, nós cremos, essa é a nossa confissão de fé,
e o que nós confessamos, o que nós cremos. Nós cremos e confessamos que todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida. É esse assunto aqui que nós lemos. É esse texto aqui que nós lemos. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida. Somente esses, aprove a Ele em seu tempo determinado e aceito chamar eficazmente. É por isso que a gente chama, a teologia chama de chamado eficaz, porque existe o chamado geral. Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos para todos. Nós não pregamos para pessoas selecionadas. Isso porque nós nem sabemos quem são os que vão de fato se salvar. Isso é um mistério que está na mente de Deus. Nós não sabemos, às vezes a gente se engana até com aqueles que estão andando conosco no dia a dia. A gente, rapaz, isso aí é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus, isso é uma jovem de Deus. Esse aí, ó, rapaz, que bênção. Glória a Deus pela vida dessa pessoa. Aí depois de um tempo essa pessoa vai sumindo da igreja, vai se apagando, a sua luz vai se apagando, aquela pessoa, depois a pessoa vai embora e cai no mundão, e só Deus sabe se de fato aquela pessoa vai voltar. Porque tem acontecido isso como filho pródigo, não é? A gente também não pode julgar nada antes do tempo. Mas tem acontecido muitas vezes, quantas pessoas que eram pessoas, como se diz assim, testemunhos de longos tempos, não era de pouco tempo não, e caíram, e não voltaram mais, e morreram no mundo. Por quê? Porque essas pessoas não foram chamadas de fato, eficazmente chamadas, com esse chamado da predestinação. Eles apenas ouviram a palavra de Deus e eles se convenceram. Porque existem pregadores, irmãos, e aliás o poder da palavra de Deus é assim. Tem gente que converte mais gente do que outros? Não tem, irmãos? Tem. Tem gente que converte, ou convence melhor. Agora, irmãos, só Deus sabe de fato quem é os verdadeiros, quem são os verdadeiros, quem são aqueles a quem de fato Deus chamou pelo nome. Como o caso, digamos de Pedro, não é? Aqueles que foram chamados de fato por Deus, como Paulo, o Saulo de Tarso, revoltado contra a igreja, querendo acabar com tudo, Deus então aparece e chama pelo seu próprio nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, só a pessoa e Deus sabe, só você e Deus sabe. Só você de fato pode dizer: eu sou salvo, eu fui chamado pelo Senhor, eu não largo esse caminho por nada desta vida. Para mim, chegou aonde de fato eu queria chegar. Não existe outra coisa mais importante para mim do que essa, não é? Do que esse caminho, do que Jesus, do que o Evangelho, do que a vida eterna. Porque se nós, irmãos, veja só, pense bem, existe uma coisa mais importante do que a vida eterna? Existe, irmãos? E não existe uma coisa mais importante do que a salvação. E como é que a maioria das pessoas rejeitam? Como é que a maioria das pessoas não acreditam? Como é que a maioria das pessoas que às vezes recebe, não é, o conhecimento de tudo isso e abandona tudo isso? Em busca de quê? De quê, irmãos? Se a pessoa rejeita a vida eterna, ele está
caminhando para a morte, ele quer a morte, ele quer a condenação. Qual a esperança dele? Como disse Pedro, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, se a pessoa renega esse caminho, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a pessoa renega esse caminho, ele vai se pegar com quem? Qual é a esperança dele? Acabou a esperança. Então, se eu rejeito a bem-aventurança do céu, do reino de Deus, da glória de Deus, da vida eterna, eu que já conheci o meu passado, que sei quão terrível foi a minha vida no passado, quantos desenganos na minha vida, né, irmãos? Eu que já vivi nessa desesperança, nesse desengano, agora chego a Cristo e abandono esse caminho. Só tem uma explicação: não foram de fato chamados. O Senhor não os colocou no seu livro. O seu nome não está no livro da vida. Só existe isso. Quer dizer, se esse caminho é rejeitado pela maioria das pessoas, inclusive por aqueles que muitas vezes estiveram no nosso meio, e se cumpre neles aquilo que está escrito na carta de João: saíram do nosso meio porque não era dos nossos, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Isso é muito forte. Então, um passo para trás é um sinal de perigo para o camarada cair no buraco que está atrás dele, no abismo que está atrás dele. Se ele está caminhando para frente, para o céu, está caminhando para cima, e ele recua, tem um abismo atrás dele, e ele cairá nesse abismo. Ou talvez não caia, mas ficará de pendurado lá, até o momento em que Deus, de fato, o chame. Então, um passo para trás é motivo da gente acender o sinal de alerta para todos nós. Então, somente os que foram chamados eficazmente, somente aqueles é que de fato. Então, como eu falei para vocês, o chamado geral chama todo mundo. O chamado geral não vai selecionar, porque a gente não sabe. Mas nesse chamado, porque Deus chama através da pregação do Evangelho. Mas só quem vai ouvir o chamado de Deus é quem de fato, naquele em quem o Espírito de fato trabalhar. Somente esses ouvirão. Olhe, João capítulo 15, verso 16. Vocês podem abrir o livro? Vocês podem ir. Dá para ver? Dá? Está muito. Isso. Eu acho que ficou pequena a letra, não foi? E além de mesmo, ficou pequena, né? Mas então, vamos lá. João capítulo 15, verso 16. Os irmãos podem ler? Glória a Deus. Então, não foram vocês. Não pensemos, eu escolhi a Deus. Pelo contrário, o Senhor nos escolheu. Não é? O Senhor quem nos escolheu. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Por isso que a teologia chama a graça irresistível. Irresistível não porque Deus vá pegar o camarada à força e esfregar a cara da pessoa na lama, para a pessoa dizer assim: eu vou, se eu não for ele me mata, se eu não for eu não sei o quê. Não, a graça é irresistível porque você e eu nos convencemos que esse é o melhor caminho. E quem nos convenceu? O Espírito Santo.
Foi Ele quem nos convenceu. Por isso é que se diz que a graça é irresistível. Não é porque Deus vai, não é que Deus vá trabalhar na vida da gente, fazer algo assim, de romper a nossa própria consciência. Vocês escutaram aqui sobre o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é algo, a filosofia diz que o livre-arbítrio é uma fortaleza inexpugnável, aonde ninguém penetra. Então, nem mesmo Deus vai, como é que se diz, entrar na consciência da gente à força e mudar a ponto da gente dizer assim, eu não quero, não é mudar, é pegar a força. Tem muita gente que diz assim, se não vier pela dor, se não vier pelo amor, vem pela dor. Eu não sei como é isso não. Irmãos, a gente foi a Cristo, não foi pela dor, a gente foi a Cristo por amor. Deus pode ter usado a dor, mas na dor a gente pode. Deus, na dor encontrou o amor, mas a gente foi por amor. O Senhor nos convenceu. Como? O hino diz o seguinte, ignoro, aquele hino 412 do nosso Salmos e Hinos, ignoro como o Espírito de Deus trabalhou na minha vida, eu ignoro. Ele foi usando uma coisa, usando outra, às vezes uma desilusão na nossa vida, e o Espírito Santo vai, eu tenho um caminho melhor, não é? Chega alguém, às vezes quando a gente está numa aflição, chega alguém e traz a palavra de Cristo para nós. Deus, Jesus tem um caminho mais excelente do que esse. Não é assim? Deus trabalha, Deus pode usar as circunstâncias, mas Ele convence a gente de forma que a gente vai de uma forma espontânea, de uma forma amorosa, não é? Sim, Ele escolheu, me pegou a força, mas eu quem estou. Exatamente. Ele pegou a gente num estado de morte, né? De morte espiritual. Então, Atos 13:48, Romanos 8:28 a 30, esse é muito conhecido, nosso. Vamos abrir mais uma vez, quanto mais a gente lê esse texto, mais a dificuldade que as pessoas têm de aceitar essa doutrina não é algo natural, só pode ser espiritual. Porque essa doutrina é algo, de fato, de espiritual. No começo da minha fé eu tive dificuldade, irmãos. Confesso a vocês que eu resisti. Quando o pastor falava lá, a verdade é essa, quem tem de ser salvo vai ser salvo, quem não tem não vai. Eu ficava me doendo, entendeu? Eu ficava, não tem condição. Eu não sabia como eu estava ali. De fato eu não queria. Quem é que quer ser crente? Quem é lá do mundo que quer ser crente, homem? Não é? Não tem. A Bíblia diz que eles não querem, eles são rebeldes contra Deus. Não, a religião dele pode até matar ele, que ele vai assim mesmo. Vai para o Evangelho. Você encontra aí religiões bizarras mesmo, né? Não só oferece liberdade para o camarada fazer o que quer, mas às vezes leva o cara para um extremo de vida, sabe, do cara se mutilar. Martim Lutero é um exemplo disso, né? Martim Lutero queria salvação, e aí se mutilando, se machucando. Ele queria a salvação daquele jeito, não é? Mas estava lá, e não largava aquilo ali, só largou porque Deus falou o coração dele, pela palavra, não é? Então, 8:28 a 30, vamos lá. O que é que diz aí? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são
aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Chamados segundo não o nosso propósito, mas o propósito de quem? De Deus. Nós somos chamados segundo o propósito de Deus, não segundo o nosso propósito. A gente não tinha esse propósito de se salvar. No 29, porquanto aos que de antemão conheceu, significa isso, irmãos. Essa palavra conheceu, muita gente entende que é porque Deus viu alguma coisa em nós, isso aí dá para mim. Essa mulher dá certo para mim. Essa mulher dá certo para a minha igreja, essa mulher vai ajudar a igreja. Então eu vou chamar essa mulher para cá. Isso é a gente quem pensa, irmãos. Mas se essa mulher aceitasse a Cristo. Tem uma vizinha minha, irmãos, que ela canta, mas ela canta só o sevênio. E canta de vez em quando, está cantando nossos hinos. Eu estava dizendo a Malúcia, mas Malúcia, pai, essa mulher, Jesus salve essa mulher para cá, porque essa mulher seria uma bênção aí no meio da igreja, para o louvor de Deus. Só você vendo, rapaz, como ela canta, né? E ela gosta de cantar, ela está lá e está cantando. Onde ela está, na cozinha, fazendo as coisas e cantando. Mas, irmãos, a gente é que Jesus, não é? Entendeu? Mas se Deus salvar aquela mulher, não é porque ela canta muito bem e eu quero ela no meio da igreja. Não é, irmãos? Não é por causa disso que se Deus predestinou aquela mulher, que a gente não sabe. Se por acaso Deus predestinou aquela mulher, não é? Então Deus não predestinou por causa da voz, que aliás é dom dele mesmo. É dom dele mesmo. O que a gente tem é dom dele ou não? Se a gente tem uma voz abençoada, é dom dele. O que a gente tem é dom dele, já foi ele que deu a gente quando? Não é? Mas não é por esse motivo que Deus viu alguma coisa boa em mim, em você, que ele disse, eu vou chamar esse daí tem dinheiro, vai ajudar a igreja. Isso aí tem um bom dinheiro, aí os projetos da igreja vão, né? Isso aí pode ajudar numa jornada só, isso aí dá 10 cestas básicas para ajudar a igreja. Todo mês. Não é? Mas Deus não vai chamar por causa disso. Não é? Deus não vai chamar por causa disso. Ele não chamou porque Ele viu em nós alguma coisa. Não, conheceu a gente e viu que a gente seria alguma coisa importante ou reagiria bem. Porque esse é o pensamento das pessoas. Conhecer aqui, irmãos, você viu aquela passagem lá de Mateus capítulo 1, parece que o verso 21, quando diz assim, e José não a conheceu, enquanto ela não deu à luz ao seu primeiro filho. José não conhecia Maria, não? Conhecia ou não? Hein? Mas o conhecimento ali é outro. Conhecer ali é amar. Então, aquele a quem pode, parafraseando, porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que de antemão amou, entendeu? Também os predestinou, amou e predestinou, porque a predestinação é em amor. Em amor. A predestinação é o amor de Deus revelado para conosco. Então, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus, amém? Jesus o primogênito. Aí, aos que predestinou, a esses também. Então, só os predestinados é que serão chamados, não é? Chamados. Porque precisa discernir isso aí. Predestinação e chamado, né? Escolha e chamado. Deus predestina, escolhe e chama. Não é? Então, aos que de antemão, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.
Está tudo pronto. Irmãos, isso aqui é algo que não pode ser mais desfeito. Isso aqui já foi feito na eternidade. Não tem como mudar. Veja o carcereiro de Filipos. Acontece um problema lá, o carcereiro não está sabendo de nada. Aí entregam ao carcereiro 2 presos cristãos. Quem era? Paulo e Silas. E lá vai ali, meia-noite, Paulo e Silas, e ele recebe, esses presos aí não podem fugir não. Se fugir, você responde com a vida. Se esses presos fugirem, você responde com a vida. Coloca ali. Aí, na alta hora da noite, por volta de meia-noite, aqueles presos, fora os outros que estavam ali, não é? Mas Saulo e Silas cantavam louvores a Deus. Preso, com as mãos aos pés, amarrados num tronco, cantando louvores a Deus. E o que acontece, irmãos? O que acontece? Um terremoto. E aquele terremoto sacode as portas da prisão. E as cadeias dos presos se rebentam. Eles ficam livres. Quem sabe, não é, irmãos? Estremeceu, então, quem sabe aquele tronco ficou folgado, não sabemos. Só sabemos que os presos ficaram livres. E aí, o carcereiro desce desesperado, com a candeia na mão, com a espada, dizendo: eu vou morrer, vou me matar. Os presos fugiram. E Saulo responde lá: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E ele disse: esses homens só pode ser justos, esses homens só podem ser homem de Deus. Esses homens não é qualquer homem. Senhores, o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu faço para ter a fé de vocês? O que é que eu faço para ter a esperança que vocês anunciam? Aí ele responde: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Deus colocou seus servos lá na prisão, provocou um terremoto, para que um escolhido dele fosse salvo. Um só não, mas a casa, a família. Então isso chama-se chamada eficaz. Glória a Deus. Efésios 1:5. Efésios 1:5. Glória a Deus. Aí Efésios, capítulo 1, verso 5. Acharam aí? Para a gente acompanhar todos juntos. Porque ficando os textos na mão de vocês é melhor. Porque vocês vão encontrar constantemente. Não, livre-arbítrio. Irmãos, isso é uma coisa assim que eu fico, irmãos, essa doutrina do livre-arbítrio, isso é uma doutrina filosófica, ensinada nas faculdades, não é? Ensinada nas escolas seculares. Você não vai encontrar nas escolas seculares ninguém ensinando sobre predestinação. Nem quero nem ouvir isso. Não é, irmãos? Porque isso é contrário à natureza humana. Isso é contrário à nossa vontade. Não, nós somos livres. Nós podemos fazer o que nós queremos. Se eu quero ir para o céu, eu vou. Se eu não quero, não vou. Exatamente. Quando ensina errado. Não tem conhecimento de Deus. Sim. Pois bem. Então aí você encontra pessoas que você vê que não, iletradas. Não tem o livre-arbítrio? E o livre-arbítrio? Deus nos deu o livre-arbítrio? Deu, mas o livre-arbítrio está prejudicado. Deu, mas o homem preferiu se escravizar por causa do pecado. Então você vai encontrar gente demais. Não tem o livre-arbítrio. Espere. Capítulo 1, verso 5 de Efésios vai dizer o que aí? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o 4 e o 5, tá? 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, em quem? Em Cristo. Antes de quê? Da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou.
não é? Porque o versículo 4 é parte do versículo 5, não é? E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo diria que um nome para o beneplácito é uma determinação dele, não é? Deus está sendo injusto, né? Eles blasfemam direto com isso, né? Julgar Deus, bota Deus no banco do réu, da paz. É muita coragem o cara chamar Deus de injusto, né? Porque injusto é uma palavra muito forte. Injusto. Como é atrevido, não é? Como é atrevido. Nem sequer ele pede misericórdia. Senhor, eu não entendo isso. Senhor, eu não entendo isso. Dá a impressão que o cara poderia pelo menos dizer isso, né? Senhor, eu não entendo essa doutrina, não entendo esse negócio. Mas não, ele vai direto. Se for assim, é injustiça. E ele confessa a salvação, né? E porque Deus usou de misericórdia com ele. Imagina se ele estivesse fora. Imagina o que é que vão blasfemar lá no inferno, os pecadores, os condenados, né? De ver, às vezes, familiares seus na glória, como o rico viu. O rico estava onde? No inferno. E Lázaro, no paraíso. E ele lá blasfemando. Não é? Então, pois é, morto não escolhe. O morto só escolhe apodrecer. Só apodrece. Se fosse assim, Deus tinha que salvar todo mundo. Se fosse assim, Deus tinha que salvar todo mundo. Universalismo. E para quem existe inferno, exatamente. Bom, é isso. E o verso 10 ainda, diz o quê? Vamos lá? 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Não é o Senhor quem faz isso. Só faz convergir para Cristo. Aí nós temos aí 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2. 3:2 de 2 Tessalonicenses. Vá. 3:2. A fé não é de todos. Que fé? A fé salvadora. O chamado não é para todos. A eleição é eleição. Eleição é eleição. Não é? Eleição é eleição. Então tem duas pessoas disputando a eleição. Quem vai ser eleito é só um. Não vai ser salvo, não vai ser eleito os dois. Eleição é eleição. A gente vai eleger alguém. 2 Timóteo 1:9. Glória a Deus. Então, segundo o beneplácito, determinação. Vocação. Muito bem. Então, somente os eleitos, somente os que foram predestinados é que serão salvos. E ele chama, como é que Deus chama esse povo?
Como é que Deus já deu uma entradazinha? Vamos lá. Como é que Deus chama aqueles que hão de ser salvos? Ele chama por sua palavra e por seu Espírito. Mas ele chama pela palavra. O evangelho tem que ser pregado porque é por meio do evangelho que ele chama. Ele não chama por meio de outra coisa, é por meio do evangelho. Mas não é assim não. Não é assim não. Sim. Porque o evangelho é que fala das insondáveis riquezas, as insondáveis riquezas de Deus. Então, por que Cristo teve que vir? Para salvar os eleitos, para salvar o seu povo. Cristo teve que vir por causa disso. Não tem esse negócio de dizer para que pregar. Tem que pregar, primeiro porque é uma ordem do Senhor. Segundo, porque é por meio da pregação que a gente recebe fé. É por meio da pregação que a gente recebe o Espírito Santo. É por meio da pregação que a gente entende a nossa miséria. É por meio da pregação que se mostra a beleza do Salvador. Então isso tem que ser anunciado, é boas novas. Quais as novas aí? As novas é essa aqui, ó. Quais são as novas? As novas é que o pecador miserável, condenado ao inferno, Deus tem um plano. Deus tem um plano. E quem crê nesse plano se salva. Quando está pregando, alguém creu, é isso que é a palavra de Deus. Será salvo. Tome posse disso e pronto. E vamos para frente. Isso. Então, nós temos aí, pela palavra e pelo Espírito, porque se a pregação não for acompanhada do poder do Espírito, porque o Espírito é quem vai gerar vida. Existem pessoas que pensam que quando o camarada prega o evangelho e a pessoa aceita, então essa pessoa se torna predestinada. Essa é interessante, né, irmãos? A pessoa se auto-predestina. Isso não existe, irmãos. Filosófico demais, né? Isso não existe, simplesmente isso não existe. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3 e 6, vamos dar uma olhadinha aí, não sei se vocês já abriram aí o livro. Outra vez que eu fizer aqui o slide, eu venho testar aqui para ver, não é? E aí ficou terrível. Para mim aqui está bom demais. 2 Coríntios, capítulo 3. Já botei o tamanho da fonte normal, que é 32, geralmente, né? Quem achou aí? Hein? Pode ler? 2 Coríntios 3, verso 3, 3. E depois 6. Isso aí é a aplicação da palavra, pregação desse ministério, dessa nova aliança no coração da gente. As tábuas de pedras é necessário para revelar o pecado, mas isso só se torna eficaz quando o Espírito de Deus aplica isso em nosso coração. Você é idólatra, você tem vários deuses. O povo lá do mundo acha que quanto mais Deus tiver, melhor, não é? Quanto mais adoração, melhor. Ou não? Para eles, quanto mais adorar, coisa de todo, como os gregos lá. Eles adoravam o que tanto, irmãos? Havia tantos deuses
que foi feito lá um altar ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Então eram deuses demais. Em toda esquina, e Paulo disse: senhores, eu vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando em vossos altares, eu pude observar que tem um altar ao Deus desconhecido. É esse Deus que vocês não conhecem, que eu vos anuncio. Louvado seja Deus. O Deus desconhecido, Paulo pregou o Deus desconhecido lá em Atenas. Esse Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido que as pessoas não conhecem, que as pessoas não sabem, que as pessoas não entendem. Não é? É o Deus desconhecido. Verso 6. A letra mata, é a nova aliança, não é? Aliança do Espírito, porque não basta apenas a letra, tem que ter o Espírito. A pregação do Evangelho deve ser acompanhada do poder do Espírito, não é? Deve ser acompanhada da ação do Espírito. Se a gente pregar o Evangelho e o Espírito Santo não aplicar isso, não vai acontecer absolutamente nada. Isso vai ficar apenas letras que em vez de salvar, vai condenar. Já que a pessoa não aceita, hein? A letra mata, eles acham que é você conhecer as Escrituras, você ler as Escrituras, você estudar as Escrituras, então você está morrendo. Isso, meu Deus, meu Pai do céu. Perdão por esse povo, Senhor. Sim, mesma coisa. É porque a palavra não volta vazia. A palavra é a palavra de Deus. Agora, quem vai entender... Jesus falava de pão, aí eles se escandalizavam. Jesus, o que eu estou dizendo para vocês é espírito e vida. Não é? Estou falando para vocês de coisa material, estou falando para vocês de coisas espirituais. Nicodemos, não é? O Senhor usou palavras assim bem simples para ver. Nicodemos, se eu falar para você coisa espiritual, você não vai chegar lá não. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Glória a Deus. Parece que eu vou ficar na primeira sessão mesmo, gente. Não vai dar, eu pensei que... 1 Tessalonicenses 5, 9. Então, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor não nos destinou para a ira, não é? Não nos destinou para a ira. Esse texto, para mim, ele enquadrava melhor lá em cima, não é? 1 Tessalonicenses 5, 9, não foi isso? E 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Santificação do Espírito. O Senhor nos escolheu desde o princípio, né? Para a santificação do Espírito. Fé na verdade. 14 também, Agnaldo. Então, você, pela palavra e pelo Espírito, não é? As duas coisas têm que se combinar. Por isso o pregador, hein? Das duas coisas. Ele nos chama, não é apenas a mensagem do Evangelho. Ela, apesar de ser a palavra de Deus, poderosa por si próprio, mas para
alcançar esse chamado eficaz, é o Espírito Santo quem vai guiar. O chamado geral vai falar para todo mundo. Alguns vão até entender, mas não vão crer. Outros não vão nem entender. Outros é como se a gente estivesse falando para o vento. Palavras misteriosas. É a semente. É a semente. Que coisa linda, rapaz. É a palavra, é o solo. Não é? É, exatamente. Ó, gente, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Sim, a gente já leu, mais ou menos aí, foi o que o nosso Momazuki leu, não é? Que a fé não é de todos. Não é isso ou não? Não, é não. Sim. Tito 3, 4, 5. Vamos lá. E outro procura Tiago 1 e 18, para a gente andar. Então, o Espírito Santo tem que agir, senão a gente está... É por isso que o pregador, ele tem que orar, é por isso que o pregador... eu li sobre Calvino, os púlpitos eram mais altos do que isso aqui, então subia-se através de degraus, e diz o seguinte, que a cada passo que ele dava, o Espírito Santo seja comigo, Espírito Santo seja comigo. Muitas vezes a gente está pregando e a gente está pedindo, o Espírito Santo fala por mim. A gente está falando, irmãos, e pedindo. Entendeu? A gente vai falando e pedindo. O Espírito Santo fala por mim. Fala agora. Não é? E a igreja ajuda também. A igreja vai orando também. Jesus, fala aí, Jesus. Fala para nós agora. Fala agora. Não é? Para que haja uma ação do Espírito. E não seja apenas a palavra, por mais legal, papai, assim, pregou tão bem, pregou direitinho, mas faltou uma ação poderosa do Espírito para salvar almas, não é? Não é isso, irmãos? E aí? Daquele estado, Deus nos chamou daquele estado de pecado e de morte em que estão, que os irmãos já falaram sobre isso aí, por natureza, há a graça e a salvação por meio de Jesus Cristo. Que a gente, foi um texto que praticamente a gente já leu, né? Vamos ler e a gente encerra porque não dá, aí a gente vai começar. Não termina essa sessão ainda. Foi. Agora. Glória a Deus. E a imortalidade. O Evangelho. Aí, pelo Espírito e pelo Evangelho, pela pregação, não é? Pelo Espírito e pelo Evangelho, é isso. Irmãos, aí a gente não dá tempo nem... Mas vamos lá, vamos ver, vamos aqui, em 5 minutos ainda. Tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne. Glória a Deus. Esse é um texto bem conhecido, né? 36 de Ezequiel, vocês podem ir abrindo aí. Alguém já disse que é um transplante. Um transplante, a gente só se salva se houvesse transplante. E quem faz esse transplante é Deus, pelo seu Espírito, não é? Tira o nosso coração de pedra, coração duro, coração que não quer crer, que não quer se dobrar, que não quer se humilhar, e nos dá um coração sensível, molinho, para temer o Senhor. Glória a Deus. Acharam aí? Ezequiel 36, 26. Glória a Deus.
Cada sentença dessa aí, linda, né? Dá-vos aí um coração novo. Jesus, me dá um coração novo. Me dá um coração novo. O que mais? Espírito novo, Senhor. Tira esse espírito velho doente, morto, e dá um espírito novo, renovado, restaurado. Oh, que bênção, Deus, que faz isso. O que mais? Tirar o coração de pedra. Tira esse coração endurecido. Meu Deus, coração terrível. E dá aí o coração de carne, né? Vos darei o coração. É isso que o Senhor faz. Amém. Renovando sua vontade e por seu infinito poder determinando-os ao que é bom, não é? Renovando sua vontade e por seu infinito poder determinando-os ao que é bom. Irmãos, isso aqui tudo é milagres. Isso aqui não é coisa humana. Você vê que é tudo ação de Deus. Tudo é ação de Deus. Por isso a gente tem que orar constantemente. Senhor, me renova. Senhor, me santifica. Senhor, amolece meu coração. Senhor, me concede o teu Espírito. A gente tem que estar constantemente nessa oração. Não é? Porque a carne é meio terrível, né? E aí, quem pode ler Deuteronômio 30, verso 6? E outro Ezequiel 11, 19. Glória a Deus. Você veja bem, o Senhor Jesus, você se lembra lá da parábola do bom samaritano? Quando o Senhor contou aquela parábola de que o cara vinha lá numa estrada deserta e os salteadores assaltaram o camarada, e aí veio lá os religiosos, não é? Pessoas que tinham função lá no templo, passaram, não puderam atender o camarada, passaram de longe. E aí vem um camarada que é samaritano, inimigo inclusive da nação, daquele que estava caído ali, mas não olhou para isso, não fez acepção de pessoa, foi lá, curou o camarada, botou vinho nas feridas, que era o remédio que tinha naquela época, né? O vinho é medicinal, gente. Aí botou, né? Que hoje é uma cabumba medonha. Aí botou o vinho, né? E botou o camarada na própria montaria, não é? E levou lá para uma hospedaria, cuide dele, toma aí, pagou tudinho, disse, quando eu voltar, se você gastar mais com ele, 2 denários, se você gastar mais, eu restituo. Não é? Então, o que a gente vai ver aí, aí o Senhor disse lá para o mestre da lei, aí ele perguntou, qual foi o mais próximo, né? Aí ele disse, não, foi o samaritano, foi o cara que atendeu. Ele disse, então, faça isso e você viverá. E o Senhor fala, né? Qual o maior mandamento na lei? Qual o maior? Perguntaram para ele, né? Aí ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, o Senhor é quem dá essa capacidade para a gente. Hein? Amar, e ao próximo a si mesmo, né? Então o Senhor quem dá essa capacidade para a gente amar a Deus. Você veja aí, eu vou circuncidar o coração de vocês, eu vou transformar, vou renovar para vocês amarem. E ele está falando lá para o povo dele, e vê que a gente precisa disso constantemente, dessa ação de Deus. Ezequiel 11, 19, quem achou? Oh, glória. É o mesmo texto, né? De Ezequiel. E João 3 e 5, todo mundo já sabe de memória aí? Então, nascer da água do Espírito. Tudo isso aí está conjugado, né? Você pode pregar sobre o mesmo assunto. Não, só prego João 3 e 5. Não, vou pregar em Deuteronômio 30, verso 6. Não é? Eu vou pregar em Ezequiel 11, 19. Vou pregar em Ezequiel 36, né? Verso 26. Estou pregando sobre o mesmo assunto, esse novo nascimento, né? E
E Gálatas 6:15? E aí? Vamos, Tito 3:5, vamos procurando aí. O que importa não são as coisas humanas, não é religião. A circuncisão representa religião. Não era algo feito na carne, no prepúcio do homem. Não importa isso. Se você tem, se não tem, isso não vai adiantar absolutamente nada. Mas o que importa é ser nova criatura. É exatamente tirar esse coração de pedra. É ter esse coração novo. O que importa é isso. Glória a Deus. E Tito 3:5? Misericórdia. Então, a renovação. Glória a Deus. 1 Pedro 23. Um 23. Renovado, não é? Muito bem. E eficazmente atraindo-os a Jesus Cristo. Nós somos atraídos, né? Vinde a mim, 11:28, né? Isso aí a gente sabe, de memória. Não é isso? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. A gente pensa que o Senhor está chamando todo mundo, né, irmãos? A gente precisa ler esse texto conjugado. Está chamando os cansados e oprimidos. Quem se sente cansado? Eu estou cansado de pecar, eu estou cansado da cachaça, estou cansado do álcool, estou cansado do vício, estou cansado dessa vida, estou cansado, quem vai me socorrer? Vocês vêm a mim, aleluia, não é? Quando o cara começa a sentir essa fadiga, não é? O irmão Beto falou de alguém, não foi, Beto? O camarada morreu e a fumaça morrendo e a fumaça saindo, não foi, Beto? Sim. Então o cara não... Meu Deus do céu. Aqui em Guarabira aconteceu algo também parecido com esse. Na hora da morte, o cara morrendo, meu filho, a mãe, meu filho, você está morrendo, se lembre de Deus, mãe, eu quero uma cachaça, quero uma pinga, me dê o último gole, eu estou morrendo, mas me dê o último gole. O cara morreu pedindo bebida, meu irmão. Não se cansou de pecar. Tem gente que quanto mais faz males, mais é que ele gosta, A vontade dele fez um pequeno, agora fazer um maior. Ele não se cansa do mal. E aí? João 6,37. Eita, tem que ler esse texto. João 6,37 e 44. Vamos lá. Atraindo-os para Jesus. O Senhor quem faz isso? Vai. O Senhor. Sim. Olha, aquele que o Pai dá é atraído para Jesus, ele vai para Jesus. Como é que ele vai, homem? Ele vai pela pregação do Evangelho, entendeu, irmãos? Ele é atraído, nós somos atraídos para Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Oh, que glória, meu amigo. Como é que as pessoas não compreendem, a gente não sabe. Esse mistério aí, irmão, só eles é que sabem o gosto que eles têm de negar isso. Só eles é quem sabe. Não lança fora, tem mais essa. Segurança eterna, que a gente vai ver isso, que é outra coisa que deixa o diabo com raiva. Verso 44, esse mesmo texto, 6,37. Chamada eficaz, irresistível graça. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vai a Jesus Cristo se o Pai não disser, esse é seu, meu filho, né?
Tome conta desse aí. E ele orou mais pela gente, para a gente ficar firme. E o 65, verso 65. Por causa disso, porque ele explicou, falou algumas coisas para lá, não é? Os cabas não entendiam. Esse é por isso que eu tenho dito a vocês: ninguém pode vir a mim. É por isso que eu tenho dito a vocês: ninguém pode vir a mim sem que o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é uma doutrina muito forte, homem. Isso é uma doutrina muito forte. Isso é injustiça. Por causa disso, muitos de seus discípulos abandonaram. É por isso que eu tenho dito a vocês: ninguém vem, não. Você é por isso aí, vão embora. E aí? Os chamados, vocês? Não. Para onde a gente vai, Senhor? E aí? Apocalipse 22, 17. É assim. Então, quem tem sede, venha. Isso é trabalho do Espírito, isso é trabalho da igreja avisar. O Espírito e a noiva dizem: vem pecador, vem para Cristo. A noiva é a igreja, não é isso? E o Espírito Santo está com ela, dizendo: venha para Cristo. Não é? E quem tem sede, venha. Não é? E quem quiser recebe, é de graça, é uma oferta de Deus. Glória ao Senhor, não é? E aí, finalmente, mas de tal forma que eles vêm muito livremente, como eu já falei para vocês, sendo isso disposto por sua graça, pela graça de Deus. Vamos ler só esses 12 versículos, a gente encerra, tá? Jeremias 31, 3 e Romanos 6, 16 a 18. Esses dois textos aí. Romanos 31, 3 de Jeremias. De longe o Senhor me deixou ver, dizendo, com amor eterno. Ele vai falar isso para nós, ele vai falar isso ao coração do pecador. Ele vai dizer: eu amei você desde muito tempo. Antes da fundação do mundo eu lhe amei. E o pregador, a igreja está dizendo: Deus amou o mundo. Aí ele diz: o Senhor me amou. O Senhor me amou. E o crente também se alegra com isso. O Senhor me amou desde muito tempo. Foi Ele que me amou primeiro, não é? E me atraiu. Ele atrai. Isso é graça irresistível, não é? Isso é chamada eficaz. E Romanos 6, 16 a 18. Quem achou aí? Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Glória a Deus. Então, tudo isso aí, não é? Muito livre, sendo para isso disposto no seu coração, não é? Tenha essa bênção de Deus aí. Lê de novo, irmão, que eu voei aqui. Romanos 6. Hein? Da liberdade, livre, né? Não foi uma coisa forçada.
Nunca foi a coisa forçada. É uma coisa que a gente vai livremente. Ninguém foi forçado a ir a Cristo. Ninguém. Não pega pela camisa, é você aí de camisa, não sei o quê, você, não. Traga ele a força para cá para a gente orar. Veio de coração, não é? Veio de coração. Diz que lá no sertão tinha um camarada que era inimigo da igreja, não é? Aí, disse, cara, todo domingo ele vinha perturbar o culto. Era uma perturbação muito grande, fazia careta e era uma coisa terrível, ficava na porta da igreja, né? Aí disse que tinha um irmão que era meio, assim, sertanejo, né? Aí disse que tinha um bicho da bocona, assim, bacamarte, né? Hein? Bacamarte é carabina. Isso é uma espingarda aí, um negócio desse. Aí disse, levou essa arma. Aí o irmão, que é isso aí, irmão? Disse, não, isso aqui é uma segurança, não se preocupe não. Aí, irmão, você com essa arma na igreja? Disse, não, fique tranquilo. Aí disse, quando o camarada começou, aí ele foi, pegou a arma, saiu, aí disse, entra e fica quieto. Aí disse, botou a arma nas costas do camarada, fique quieto. Quando o pastor disser assim, quem quer aceitar Jesus, você aceita, levante sua mão. Foi. Aí disse que pronto, o pastor pregou, aí disse que ele aceitou, né? Aí ele trouxe, veio com o camarada na frente, com a arma, aí disse, agora eu vou matar você para você não se desviar. Bum! Gente, essa brincadeira aí. Essa história que eu vi há muito tempo. Então não é desse jeito. Não é com essa carabina, com essa arma que a gente vem a Cristo, né? Mas a gente vem livremente, né? Livremente, para a glória de Deus. Amém, gente? Que assunto bom, não é? Que assunto bom. Essa é uma coisa que fortalece a gente, né? Louvado seja Deus. Então fica a sessão 2 para quinta-feira, se Deus